Muito bem. Neemias 4,13 diz o seguinte: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Diga comigo essa noite: não teremos medo. Porque o Senhor é o nosso Senhor. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, ministre ao nosso coração essa noite a tua vontade, em nome de Jesus. Sela esse ambiente com o selo do Cordeiro. Que o sangue de Jesus venha a ser aplicado sobre as nossas vidas. Pai, eu proíbo todo levante do diabo contra esse lugar, contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Pai, sela esse ambiente com o selo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então diga para o irmão que está do seu lado: amém. Não, diga amém. Aí. Bom, falamos domingo passado sobre a porta da guerra espiritual. Só que falamos da primeira parte. Eu quero hoje concluir com você a segunda parte, a porta da guerra espiritual. Só que eu sei que algumas pessoas não estiveram aqui domingo passado, então eu vou fazer uma breve recapitulação de domingo passado. Rapidamente, o que é? O livro de Neemias. Na verdade, o livro de Neemias apresenta um modo claro de estratégia do inimigo contra a restauração dos muros de Jerusalém, contra a restauração dos muros de Jerusalém, contra a nossa vida. Isso também nos fala que quando queremos restaurar qualquer coisa da nossa vida, tudo que é direcionado pelo Senhor, Satanás vai tentar o quê? Impedir. Por que ele vai tentar impedir, pastor? Porque ele é opositor à vontade de Deus. E ele, nesse livro de Neemias, usa um nome, um codinome, ou algo que representa a atitude satânica, chamado Sambalate, que era um líder de um exército. Então ele é usado por Satanás para quê? Para impedir os planos de Deus, através da vida de Neemias, para o próprio povo de Deus. O nome Satanás significa adversário. Ele é responsável por toda e qualquer oposição a Deus e aos seus servos. Mas devemos saber que ele é um inimigo derrotado. Diga comigo: ele é um inimigo derrotado. Colossenses 2, de 13 a 15 diz: ele nos perdoou as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrário. Ele removeu, pregando-o na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz do Calvário. Jesus triunfou, glória a Deus. Jesus venceu. Quando o nosso inimigo percebe que Deus virá ao nosso auxílio, ele sempre vai se opor. Satanás sempre vai se opor quando ele sabe que Deus virá ao nosso auxílio. Por quê? Porque ele quer resistir o cumprir do propósito de Deus. Então temos que estar atento e termos o ouvido aguçado para ouvir de Deus, porque o Espírito Santo sempre vai vir ao nosso auxílio. Ele sempre vai estar pronto ao nosso favor, a nos auxiliar. Agora, Satanás, sabendo disso, ele vai ficar o quê? Irritado, enciumado, aborrecido, irado, né? Porque ele quer terminar o propósito de Deus. Ele não quer aceitar que o propósito continue, e ele se levanta para matar, roubar e destruir. João 10:10. Então ele tem aproveitado muitas das vezes do que? Dos nossos despreparos. O diabo tem aproveitado o nosso despreparo, a nossa falta de maturidade, e com isso ele nos abate. Somos soldados muitas das vezes frágeis, meigos, e ele se aproveita disso para nos usar. Somos frágeis, meigos demais, e ele usa isso ao seu favor. Mas ele sabe que com os muros restaurados, com as portas em seu devido lugar, já não vai ter o quê? Condição dele nos conservar nas suas prisões. Quando isso acontece, ele vai ficar muito nervoso, porque ele quer tomar o que ele perdeu. Por isso a nossa luta é contra ele a todo tempo, e nós vamos lutar contra isso. Porém nunca foi e nunca será fácil restaurar a nossa personalidade. Não será mesmo, não é fácil renovar a nossa mente. Não é fácil lutar muitas das vezes contra a nossa carne, e é uma luta constante, e essa é uma luta diária, a todo momento, constante. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:2,
Não se amoldem com o padrão deste mundo, mas transformem a vossa mente, a renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oh, melhorou bastante aqui. Glória a Deus. Sempre haverá pressões, sempre haverá desgastes, desânimo, preocupações, e Ele vai usar todo tipo de arma a seu favor. Na verdade, Ele vai aguçar em nós todo tipo de arma a favor dEle. Ele vai aguçar em nós isso, Ele vai começar a aguçar em nossa carne, tudo que é carne, ruim, tudo que não é bom, tudo que é do velho homem, a favor dele. Ele vai aguçar isso, Ele vai mexer com personalidades, com ciúme, vai mexer com área emocionalmente da nossa vida, para nos abalar a favor dele. Ele vai usar todo tipo de arma, como inveja, ciúme, descontrolo, malícia, crítica maldosa, o pressupor. As pessoas gostam de pressupor o que é, o que não é. Ele vai aguçar a nossa carne, e nós estaremos à flor da pele quando nós entramos em batalha. Porque quando você entra em batalha, você fica à flor da pele. Ou você acha que vamos pensar no natural, quando a pessoa é chamada para ir para o exército, sabe que ele vai para a batalha, ele vai tranquilo. Ele sabe que ali é matar ou morrer. Ele sabe que ali é um momento de definir, de separar os homens dos meninos. Ali é um momento sério, e a batalha espiritual é um momento sério. Então nós temos que estar atentos para isso, porque vai estar tudo aguçado em nós, e quando estamos em batalha, ele vai tentar o que? Descontrolar, nos abalar de todos os momentos. Isso tudo revela o que? Uma estratégia inimiga, para que as áreas de nossa vida continuem sob o controle dele. O que ele não quer é perder espaço. Então podemos dizer, lá em Neemias 6:3, que é o versículo chave que nós estamos falando o tempo todo sobre as 12 portas: estou fazendo uma grande obra e não posso. Você pode parar? Você pode parar? Você pode parar? Não podemos parar. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Para aqueles que às vezes não estão entendendo, estamos falando sobre 12 portas do livro de Neemias. Estamos na 6ª, parte B, e só vai ter mais 6, sem nenhuma parte. Vou fazer tudo em uma palavra só, essa porque era mais complicada. Então, quando nós entendemos esse propósito, quando nós entendemos esse chamado, por qualquer preço, nós estaremos lutando. Para quê? Para edificar as portas. Quando as coisas ficam difíceis, elas vão ficar difíceis, e difíceis mesmo, será muito provável que alguns vão abandonar o barco. Não, está muito complicado, não dá para mim. Eu espero que isso não aconteça. E Jesus também espera que isso não aconteça, espera de mim e de você que isso não aconteça. Nós não podemos abandonar o barco, somos um corpo, e sendo um corpo, temos que lutar juntos e vencermos juntos, porque a vitória é nossa. Amém? Então, falamos disso domingo passado, sobre as ferramentas usadas por Satanás, vários métodos usados por ele para impedir o propósito de Deus. Um deles foi o escárnio, e nós falamos o que é escárnio: zombaria, desprezo, desdenha, ridicularizar. Foi isso que Sanbalate tentou fazer com Neemias, ridicularizá-lo. As pessoas usadas, elas vão tentar te ridicularizar a todo momento. Usadas por quem? Pelo inimigo. Vão te nos chamar de fanáticos, vamos fazer muitas outras acusações. E aí o modo de enfrentar esse primeiro estágio de luta é oração e trabalho. Orar e trabalhar, orar e trabalhar. Este não parar, ele tem que ser verdadeiro na nossa vida. Não vai ser fácil, mas você não pode parar, você não pode baixar a guarda. Você tem que andar rumo à vitória, à conquista. Não parar, não parar e não parar. Ouça apenas a voz do Espírito de Deus e permaneça com a mão na obra, e a obra vai prosperar, e você também vai. Tenho certeza disso. Outro ataque, conspiração. Eu me dei 7 minutos para me falar sobre o domingo passado, então eu já estou acabando. Outro ataque, conspiração. Haverá uma grande conspiração. O que é isso? Isso vai acontecer mesmo. Pessoas vão conspirar contra você através do inferno. E quando isso acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de chorar. Não chora, não sai chorando, não chora na primeira esquina. Quando vier um ataque, não fique lamentando. Não fique lamentando. Não deite na cama, não divague, não concentre seu pensamento na crise, não entregue ao desânimo, e principalmente não entre em pânico. Escuta algo:
Abra os olhos para perceber isso. Deus nos dá habilidade para lutar e vencer. Deus nos capacitará para lutar e vencer. Faça como Neemias fez, levante o ombro e siga, vá à frente, oração vigilante. Ele fala no versículo 4, capítulo 4, versículo 9: nós porém oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles dia e noite. Não paramos. Este é o caminho. Nossas armas são espirituais. Outro ataque do inferno, ameaça de morte. Em todas as coisas a Bíblia fala que somos mais que vencedores. Romanos 8:37. A resposta a esse nível de ataque é uma vigilância dobrada, cerrada, uma arma mais poderosa, um encorajamento, fortalecimento em Deus. É um nível de batalha violento, onde o Espírito Santo ainda está falando para você o que vai fazer a todo tempo. Ele fala para você: olha, não temas, não temas, não temas. Amado, seremos indestrutíveis enquanto estivermos sob a liderança do Espírito Santo. Enquanto estivermos sob a liderança do Espírito Santo, seremos indestrutíveis. Custou sair a palavra, indestrutíveis. Amém. Enquanto você estiver disposto a trabalhar na restauração da sua vida, não te faltarão recursos para vencer. Ah, pastor, eu estou disposto a mudar a minha vida. Não te falta recurso. Ah, pastor, eu estou disposto a mudar o meu casamento. Não te falta recurso. Ah, pastor, eu estou disposto a mudar a minha vida financeira e entrar pela porta da fertilidade. Não te falta recurso. Deus não permite que falte recurso a você. E o nosso nível de guerra vai aumentando a cada vez mais. Por quê? Porque a cada dia você tem tido vitória. É interessante considerar também, e agora já estou encerrando a primeira parte, glória a Deus, que algumas tremendas verdades expressas no livro de Neemias é que o próprio Deus, ele usa métodos para nos avisar daquilo que vai acontecer. Se você ler o capítulo 4 do livro de Neemias, do 15 até o 23, você vai perceber que eles são avisados pelos planos dos inimigos, e por essa razão eles conseguem frustrá-los. O inimigo toma conhecimento de que fomos informados. Por quê? Porque você antecipa o ataque. Antes dele atacar, você já sabe o que ele vai fazer e você já se antecipa. Agora, quem que é o nosso informante? Diga comigo essa noite: o Espírito Santo, fofoqueiro do céu. Amém? Ele traz sempre algo novo para você. Um fofoqueiro bom, tá? Ele traz algo novo para você de Deus. Ele traz a palavra de Deus para você. Ele traz a revelação de Deus para você. Ele traz a direção de Deus para você. Para quê? Para você saber isso. E ele sabe o que passa no reino espiritual. Ele toma conhecimento de todos os planos de Satanás para a nossa destruição. E é através da operação do Espírito Santo em nós, ele nos avisa. E quando sabemos, podemos proteger-nos, podemos nos moldarmos, podemos levantarmos as nossas trincheiras e sermos vitoriosos. Por quê? Porque ele opera por nós, porque ele age por nós. Pastor, mas como o Espírito Santo vai agir por mim e por você? Romanos 8:26 diz: da mesma forma que o Espírito, sabendo da nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Ele sabe o que ele está fazendo. Todo exército tem que ter uma central de inteligência, seu corpo de espias, e uma boa informação, ela é importantíssima, ela é vital para a batalha, e para a estratégia de guerra, e consequentemente, para a vitória. Deus não nos deixou sem direção, amém? Deus não nos deixou sem direção, e é importante afinar o nosso ouvido espiritual ao Espírito de Deus, e aí entender, compreender, discernir o comando de Deus para nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Romanos 8:31. Então, o que eu quero falar com você essa noite é sobre a guerra espiritual, e eu vou entrar na segunda parte. Você imagina, eu gastei isso aqui, tudo que eu falei, num culto inteirinho, mas hoje eu quero falar para você algo. Se você veio com pressa, que pena, vamos demorar. Brincadeira, não vou demorar. Até 10h20, meia-noite e 40 no máximo, eu vou estar acabando. Por isso, a Bíblia fala lá em Neemias 6, o versículo 1 diz: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, diga nenhuma brecha,
embora até então ainda não tivesse colocado as portas em seus lugares. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha conosco, nos encontrarmos em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes um mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. É guerra, amado. Satanás não está brincando. Ele não brinca. Há uma astúcia, uma falsidade. Mandaram um recado para Neemias: nós precisamos encontrar com você para conversar. Conversar o quê? Ele veio para cumprir um propósito de Deus, um projeto de Deus, e eles estavam impedindo que o projeto desse seguimento. Então conversar o quê? Não tem o que conversar. Esse é um plano maquiavélico. Parece até uma tentativa de aproximação, uma tentativa de aliança, mas na verdade é uma tentativa de trégua que seja. Mas no fim, o que ele quer fazer? Interromper a obra, fazer a obra de Deus parar, fazer o processo de Deus parar. No mundo que vivemos não há lugar para tréguas. Você vive num mundo que não há lugar para tréguas. Não baixe as suas armas. Não podemos baixar as nossas armas. Todos os dias temos lutas, dificuldades, e elas são imensas. Se eu perguntar para cada um aqui de você quantas dificuldades você teve durante a semana, você vai falar: pastor, serão muitas. Todos nós temos dificuldades. O inimigo, ele é falso, ele é astucioso, ele arranja um modo de distração. Ele arranja um modo de distração para te tirar do centro da vontade de Deus, para tirar a presença de Deus, para te tirar a intimidade de Deus com você. Presta atenção em algo. Já percebeu como você gosta de chegar em casa e não fazer nada? Gosta de chegar em casa e não fazer nada. Não estou fazendo nada aqui hoje, estou bem, estou tranquilo. Ou então você gosta de chegar em casa e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você gosta de ocupar o seu tempo a todo momento. Uns gostam de ficar em casa, usar uma expressão antiga, às vezes alguns não conhecem, jiboiano. Fica lá, ó. Sabe por que jiboiano? Quando uma cobra, principalmente a jiboia, come algum animal e ela fica cheia, ela fica em estado de quê? De êxtase. Ela fica jiboiano. Muito bem. Jiboiana, o nome dela é jiboia. Então ela vai ficar o que ali? Você gosta de chegar lá e às vezes você acaba de comer ou alguma coisa, você fica ali, ó, horas sem fazer nada, jiboiano, sem fazer nada, né? Hoje os outros falam cangando abelha, mas na verdade é jiboiano mesmo, né? Tem uns que até com o olho meio virado assim, sem fazer nada. E isso é uma realidade. Agora outros chegam em casa, gostam de arrumar um monte de coisa para fazer. Não, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que fazer aquilo. Gosta de encher o tempo. Jamais haverá lugar para compromisso com Deus se deixarmos as coisas do mundo nos abraçar. Não haverá. Podemos destacar que o mundo tem para nós um abraço de urso. Já recebeu um abraço de urso? Não queira receber. Se receber um abraço de urso, você não vai receber outro abraço de mais ninguém. Acabou. Ainda mais se for aquele urso marrom, aquele urso pardo que tem, ou então o urso branco. Não vai, urso nenhum. Aliás, deixa eu te dar um conselho, não deixa urso nenhum te abraçar, tá? Nenhum, pode ser pequeno, grande ou médio, não deixa. Não quer te dar um abraço de urso, ele quer te levar à morte. Ele quer te levar à morte. Você vai falar: não, mas se ele me abraçar, eu vou estar entrelaçado os seus pelos, vai estar macio. Engano. Ele vai te levar à morte. Se atentarmos para qualquer apelo da carne, do mundo, do diabo, que vem sempre de modo sutil, através de uma pessoa que parece simpática, que queira oferecer ajuda, que queira caminhar conosco em determinada situação, nos levando fora da vontade de Deus, é o fim. É cilada. Cuidado com o oferecimento de trégua. O objetivo sempre é assassinato. Satanás vai usar de todas as formas para assassinar, isso é, ministerialmente falando. Qualquer objetivo de trégua, ele quer assassinar o teu ministério. Ele vai se aproximar com um discurso de trégua, de amizade, que está tudo bem, não, tudo bem, é pecado, mas o fulano também faz, não, é errado, mas o ciclano também faz, não, vamos caminhar junto que vai ser, não é assim que funciona. É uma trégua inimiga.
não vem de Deus, não procede do centro do coração de Deus, está errado, está errado, está errado. Deus vai tratar, amém? Nós também não vamos descer, é a mesma palavra, não vamos descer, não temos tempo para parar, não vou descer, não posso parar, eu não posso parar o que eu estou fazendo, estou fazendo uma grande obra. Neemias falou isso para eles, e eles insistiram por várias vezes ainda. Quando vierem tentar com discurso, com você, não, mas teologicamente está errado, doutrinamente está errado, amado, cai fora disso, sai, distrair você com argumentos, tirar você do foco. Não paremos para discussões sobre assuntos bobos, pois aquilo que nos afasta da obra de Deus para o reflexo da imagem de Jesus em nós. Isso é chave nessa palavra. Tudo que nos afasta da vontade de Deus para o reflexo de Jesus em nós. E aí, meu amado, nós estamos fora do propósito, porque o nosso propósito é refletir Cristo. O nosso propósito é sermos iguais a Ele. E se está parando, se está impedindo que o reflexo de Cristo seja em você transparecido para todos ver, está errado. Algo está errado, algo está complicado, não é por aí. Não pare o reflexo de Cristo em nós. Temos um objetivo, qual? Personalidades totalmente restauradas, muros e portais edificados. Isso significa que quando tem a minha personalidade restaurada, quando alguém investe contra mim, eu não fico triste, nem perplexo, nem magoado, nem fico pressupondo algo. Por quê? Eu não tenho brechas, a minha vida está diante de Deus, ela está limpa diante de Deus. Por que eu tenho problemas? Eu não tenho problemas na minha vida. Se eu não tenho problemas diante de Deus, então por que eu ficar apavorado? Se os meus muros estão restaurados, se meus portais estão colocados, se não há brecha na minha vida, se eu busco a cada dia fazer a vontade de Deus, eu não tenho brechas na minha vida, então para que eu ficar nervoso? Para que eu ficar totalmente desequilibrado, magoado, pressupondo algo? Não, Deus está no controle da minha vida. Mas escute, a obra ainda não terminou. Por mais que Deus está no controle da nossa vida, a obra não terminou. Temos que agir, andar em fé, confiante na vitória, não abrir mão do meu relacionamento com Cristo, não abrir mão do meu relacionamento real com meus irmãos, convivência sadia. Neemias se recusa a comprometer-se com o inimigo. Isso provoca mais uma forma de ataque deles. Neemias falou, não, eu não quero me comprometer com você, eu tenho um compromisso com a obra. Nosso inimigo, ele é insistente sempre. Se tem uma coisa que Satanás é insistente. Ele insiste, ele é insistente mesmo. Uma coisa nós temos que entender: a cada dia ele insiste cada vez mais. Por isso aquela pessoa que tem um telhado de vidro, toma cuidado com os ataques, toma cuidado com os ataques de pedra. Se teve problema, o que você quer falar com isso, pastor? Se você teve problema em alguma área de sua vida, então dê uma atenção maior ali. Tem problema em alguma área na sua vida, espiritualmente falando? Tive no passado, então melhor ainda, tome atento àquele lugar, porque é ali que ele vai procurar atacar primeiro. Se foi com drogas, atento. Foi com prostituição, atento. Foi adultério, atento. Se for qualquer outro vício, não fica de bobeira. Se foi roubo, não fica sozinho. Abra o olho, amado. O diabo, ele vai estar ao nosso derredor o tempo todo, tentando nos tragar, nos envergonhar, nos anular, nos roubar, nos matar. Ele vai atacar em áreas de maior debilidades que temos. É óbvio que vai, é óbvio. Ele vai atacar onde você foi aprisionado. Aonde, pastor? Relacionamentos, convivência. Satanás quer queimar o seu filme, e muitas das vezes ele está conseguindo, por causa de bobeira nossa, por causa de falta de posição, por causa de falta de atitude, por causa de falta de colocar novamente as telhas no lugar da nossa vida. Conta uma história. Eu já contei essa história demais em pré-encontro. Como não está tendo pré-encontro, pós-encontro, eu vou contar aqui. Tinha um cara, tinha uma casa muito suja, e ele pegou e resolveu um dia mudar a casa dele, e fazer dessa casa novamente uma casa digna de se morar. E ele reforma a casa tudo, e dentro dessa casa morava com ele uma pessoa, e essa pessoa era uma pessoa totalmente revoltada
com princípios daquilo que era correto, e ele vivia totalmente maltrapilho e sujo. E ele falou para ele: olha, eu reformei a minha casa, eu não posso mais permitir que você more comigo, eu quero que você vá embora. E ele foi. Mas passou um tempo, ele voltou e bateu na porta da casa, o cara abriu a casa e falou para ele assim: olha, eu quero entrar. Ele falou assim: não, você não pode mais morar comigo, porque minha casa agora é uma casa diferente, é uma casa cheirosa, uma casa limpa, minha casa agora é totalmente diferente do que era antes, não dá para mais suportar você, acabou o nosso relacionamento. E ele disse para ele: não, mas eu quero entrar, eu quero continuar sendo seu amigo. Ele falou: não, não tenho amizade com você mais, não tem como. Ele falou: não faz isso comigo. E ele foi insistindo várias vezes, e um dia, ele tinha acontecido um probleminha com ele, estava muito chateado, o cara veio para conversar, e para ele não dialogar muito tempo com ele, ele falou assim: o que você quer? Não, eu não quero entrar mais, eu quero só colocar um prego naquela parede, deixa eu colocar o prego na parede da tua casa? Ele falou: deixa, coloca o prego e vai embora. Ele entrou, bateu o prego, a casa ficou fedendo uns 5 dias, e ele foi embora. Passou esses 5 dias, ele voltou e bateu na porta. A hora que ele abriu a porta, ele falou assim: eu já falei para você não voltar mais aqui, por que você está voltando mais aqui? Essa casa não é sua, ela é minha. Ele falou: a casa é sua, mas o prego na parede é meu, e eu entro e saio a hora que eu quiser, porque aquele prego me pertence. E diz a história que ele ia colocar naquele prego a sua capa, a sua calça, os seus sapatos, e a casa vivia imunda. O que você quer dizer com isso, pastor? Se você renovou a tua aliança com o Senhor, não abra mais as brechas da tua casa, porque o diabo quer entrar para colocar um só prego, para ele poder ter acesso na sua vida. Não dá acesso para ele, não dá acesso na sua casa para ele, independentemente de qualquer coisa que for, qualquer coisa que ele te ofereça, não dê acesso. Por mais que possa ser bom momentaneamente, não é bom. Ele quer um acesso para entrar, para roubar, para matar e para destruir a sua vida. Não dê acesso a ele, não dê acesso. Muitas das vezes ele tem conseguido esse acesso. Por quê? Porque temos permitido. Outra investida do diabo contra Neemias, através da vida de Sambalate. Neemias 6, versículos 5 e 7, dá continuidade daquilo que ele falou. Ele diz: então na quinta vez, ele tinha mandado ele 4 vezes falar a mesma coisa. Aí Neemias, no versículo 5 do capítulo 6, fala: então na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta, que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles. Versículo 7, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, e por isso vamos conversar. Olha o que ele fez: acusou e intimidou. Já que você não aceitou um compromisso conosco, uma trégua, você não aceitou trégua com o inimigo? Não. Então ele vai procurar o quê? Caluniá-lo, ferir sua reputação, destruí-lo, vai mentir a respeito das suas palavras, dos seus verdadeiros propósitos, vai procurar denegrir a sua imagem. Olha o que Sambalate fez. Olha, veio, falou para a mesma coisa, e ele falou: não, para de conversa. Aí ele abriu a carta, veio com a carta aberta e falou: olha, tem gente com essa carta confirmando que você foi nomeado rei, e vai montar um golpe armado contra o rei do Egito, do rei da Babilônia, e vai tomar esse lugar dele. E agora? Inventou, mentiu, colocou coisas no coração, denegriu a imagem de Neemias. Você vai escutar falar de guerra espiritual? Vou escutar falar de guerra espiritual. Eu acho lindo guerra espiritual. Mas quando começa de verdade, e você vê como funciona, aí sim você vai começar a ter que ficar mais atento da sua vida. Não, funciona mesmo. Aí você vai começar a ficar mais atento. Aí você vai começar a acordar. Aí você vai começar a perceber que não é brincadeira, que é sério o negócio. Satanás é muito esperto. Já que ele não conseguiu destruir, ele vai impedir a sua imagem de crescer, ou melhor, ele vai denegrir a sua imagem. Ele vai denegrir a sua imagem para que a obra de Deus na sua vida seja anulada.
ele vai atrapalhar o seu compromisso, ele vai querer criar um compromisso com você mentindo, vai difamar o seu nome das pessoas, vai usar pessoas para difamar o seu nome, vai difamar o seu nome para outras pessoas, para outras autoridades, para ferir o quê? Sua reputação, sua honra, seu respeito, sua dignidade. Ele vai usar pessoas para fazer isso. É terrível, mas ele vai usar, usou aqui. Quando você vê pessoas falando de outras pessoas, ou quando você vê pessoas falando uma das outras, você pode ter certeza que um espírito de Sambalate está nelas. Você pode ter certeza disso. Há um espírito diferente ali. Quando você vê pessoas falando mal de irmãos, de líderes, de pais, de pastores, de qualquer outra pessoa, você pode saber que isso não vem de Deus, pois Deus não permite nem aceita que ninguém fale mal de ninguém. Deus não permite porque Ele tem a hora certa de tratar com cada pessoa, e se ela estiver fazendo algo errado, Deus vai tratar com ela. Deus não permite isso. Deus não precisa de sua língua para falar mal. Deus quer usar a sua boca para sair dela virtude e não maldição. Deus quer usar a sua boca para que ela seja um canal de bênção e não de maldição. Não seja um Sambalate, não seja uma pessoa enviada do inferno. Sambalate tentou canulear Neemias a todo tempo, mas não adiantou. Por quê? Porque Deus era com ele, como Deus é com nós hoje, amém? Amém. Como Deus é com nós, como Deus é com nós. Agora, esse fator de ser caluniado, e acusado, e intimidado, na verdade, todo santo do Altíssimo, todo aquele que serve a Deus, todo aquele que procura andar segundo a palavra de Deus, vai ser vítima uma hora ou outra disso. O próprio Jesus falou que fizeram isso com ele, e vão fazer com aqueles que o seguirem. Mas assim como Neemias estava disposto a vencer, ele cerrando a sua vigilância, o mesmo deve acontecer com cada um de nós. Deus vai tomar as nossas dores, isso é muito sério. Deus vai tomar as nossas dores, Deus vai tomar aquilo que tem nos afligido, como tomou com Neemias. Agora eu peço a Deus é que Ele não use da mesma maneira para tratar com todas as pessoas maldosas, chiliquentas, linguarudos, como tratou com Sambalate. Tomara que não trate da mesma forma, porque se tratar, meu amado, você vai saber como é a mão de Deus, e isso é duro, e isso é real. Neemias respondeu em ar de tranquilidade para Sambalate. No versículo 8 ele fala: então mandei dizer-lhe, tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventa. Neemias não ficou batendo boca, nossa, é mentira, não foi verdade, não, isso é mentira, não, ele não fez isso. Ele simplesmente deu uma resposta seca, objetiva e direta: não é verdade, não existe. Neemias toma conhecimento da razão da calúnia, e eles queriam que Neemias passasse a obra para frente, mas que ele voltasse. Então, o que ele falou? Ele começa a orar e clama a Deus, ele pede: Senhor, me ajude, me dá proteção, me dá força. Ele clama. Versículo 9 ele fala: mas agora o Deus fortalece as nossas mãos. Senhor, nos fortalece, isso basta. Você não precisa ficar fazendo orações de que vai invadir um quarteirão para você tentar colocar Deus a par da situação. Não, Senhor, isso basta na minha vida, toma minha vida nas tuas mãos e julga a causa. Pronto, acabou. Deus vai entrar, Ele vai agir de cada forma, de cada momento, de cada instante, como Ele acha que tem que ser, porque Ele é Deus, Ele sabe como agir. Engraçado, nós estávamos viajando um dia, e aí os meninos, né, sempre ficam perguntando uma coisa a outra. Aí alguém foi viajar com o apóstolo Nomar, né, e aí ele me contou que falou assim: nossa, agora eu vou ver como é que o apóstolo vai orar para a gente sair de viagem. Aí disse que ia entrar no carro, tal. Aí disse que a hora que saiu, disse que o apóstolo Nomar orou assim: vamos com Deus, amém. Falei: pastor, fiquei tão decepcionado. Eu falei: mas queria o que mais? Vamos com Deus. Para quê? Oh, longânimo, soberano Senhor, iremos com o Senhor e voltaremos. Ah, longânimo, para quê? Seja sucinto, seja breve, seja verdadeiro com seu coração: Senhor, estamos contigo, guarda a nossa saída, abençoa a nossa entrada, amém. Pronto.
Senhor, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que tens levantado contra mim, mas eu sei de uma coisa: levanta terreno escorregadio contra os meus inimigos, julga todos eles, coloca ele na presença do Senhor, julga a causa, abre o tribunal do céu, e eu julgo essa causa diante do Senhor. Se tem levantado contra esse lugar, se tem levantado contra a igreja, se tem levantado contra a liderança, Pai, toma autoridade, chama a existência o nome de Jesus, coloca todos nas tuas mãos, e julga a nossa causa, amém. Pronto, em nome de Jesus, e pronto, é Ele que resolve. Quantas vezes passamos por isso? Em outras palavras, às vezes frustramos nossos planos. Agora nós temos que frustrar os planos do inimigo, estabelecer os seus desígnios nas minhas vidas, Senhor, nas nossas vidas, estabelecer os desígnios do Senhor na minha e na sua vida como igreja. Quantas vezes temos que entender isso? As pessoas nos acusam, aí você tem que procurar para ver se está certo ou está errado. Amado, se você está diante de Deus, pronto, não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer que seja feito. Foi Deus que determinou, então não para. Quando o inimigo se levantar para denegrir a sua imagem, torcer as suas palavras, trazer falsa acusação, isso não vai ser o fim. Por quê? Porque Deus não se afasta do seu trono, o seu braço está sempre estendido ao nosso favor. Há triunfo para mim e para você em todas as batalhas. Então fortaleça aonde? Na palavra de Deus, na convivência com Ele. Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece a intenção do nosso coração, e as acusações projetadas por Satanás contra você não poderá esmagá-lo. Por quê? Porque você está nele. Em quem? Em Jesus, seu advogado, seu defensor, seu redentor, a torre forte, seu vigília. Ele é o Senhor. Porém Satanás, ele não vai parar assim não. Ele vai contra você todo o tempo. Ah, pastor, então agora parou, né? Não parou. Não para. Não para de te atacar. Por quê? Porque ele quer anular a vontade de Deus na sua vida. Ele vai investir contra você a todo momento. Ele vai usar métodos que você conhece. Por exemplo, ele vai usar a falsa profecia contra você. Nós vamos ler esse texto aqui, mas ele vai usar como usou com Neemias, usou profetas para profetizarem a favor de Sambalate contra Neemias. Pensa, profetas que eram chamados profetas do Senhor. O inimigo, ele é persistente, ele vai tentar um ataque destruidor a cada vida. Dessa vez ele vai usar uma arma de sagacidade diabólica, uma arma que até nós conhecemos. Ele vai entrar no seu ambiente, no seu mundo, no meio dos seus, daqueles que parecem ser porta-vozes da palavra de Deus, a fim de quê? De trazer uma profecia, uma palavra contrária à vontade de Deus. Só que a fonte dessa profecia não é o Espírito de Deus. Isso acontece muito, mas muito mesmo, pois há pessoas que amam serem conduzidas por profecias, por profetas. Isso é um perigo. Você deve aprender a andar com suas próprias pernas até chegar a Jesus. Alguém pode ter te ajudado, amém, me ajudou no início, me ajudou no começo da minha caminhada, mas agora você tem que aprender o caminho do trono, você tem que aprender o caminho de Jesus. Você já sabe quem é o caminho, é Ele, então vai até Ele, A questão é que os profetas de hoje, não generaliza, tá, irmão? Vamos falar o que acontece. A questão é que muitos profetas de hoje gostam de serem bajulados, gostam de verem as pessoas os procurando, se sentem supers, né? Se sentem importantes, mas a Bíblia fala deles, que ai daqueles que desviarem um só dos caminhos do Senhor, ou se disserem algo que o Senhor não disse, mas eles disseram que Deus disse, ai deles. A diferença entre o profeta e o pastor é que o profeta gosta de dar a direção, ele tem como obrigação te ensinar a direção. O pastor sabe o que você deve fazer, mas ele não te faz fazer, ele te ensina a fazer. Há uma diferença. O pastor não está aqui para falar o que você vai fazer, mas como você deve fazer. O pastor está aqui não para te falar o que você vai ser um dia, ou que o trono está aberto para você, como muitos profetas fazem, mas o pastor está aqui para te ensinar como chegar ao trono. E lá no trono, junto com Jesus, o pastor maior, ele vai te levar a outros lugares, chamados lugares celestiais. O pastor te conduz a esses lugares, e a Bíblia fala sobre isso. E lá no Salmo 23 ele fala que o Senhor é o meu pastor,
E se você ler o Salmo 23, você vai saber que ele está te conduzindo a todo tempo. Esse é o papel do pastor. E quando eu estou falando de pastor, eu estou falando de Jesus. Entende? Às vezes nós confundimos esses papéis. Nós confundimos como que é. Há pessoas que gostam disso, elas gostam de serem bajuladas por alguma coisa, ou por outra, para quê? Para que venha algo a nosso favor. E se porventura tem um profeta ali, e ele fala algo que você não quer, você fala, essa palavra não veio de Deus. Muitas das vezes nós somos assim, porque nós queremos o nosso jeito. Amado, não estou dizendo para você que um profeta não pode profetizar na sua vida, não é isso, pode sim, e vai ser bênção para você, mas quando aquilo vier de Deus, e que eu gosto de salientar muito a respeito disso, se você olhar na Bíblia, profeta nenhum teve que sair para ir atrás dos outros, ou ninguém foi correndo atrás do profeta. O profeta, quando te dá um recado para que algo acontecesse, ele ia até a pessoa. Quando Davi havia pecado, ele não correu atrás de Natã. Natã chegou até ele e disse o que? Você pecou. Nós temos que entender que quando Deus quer falar, Ele vai usar o profeta, o pastor, o seu amigo, o outro amigo, o ciclano, o beltrano. Ele vai usar uma forma para te atingir. E quando o profeta quer falar aquilo que o cara quer que ele fale, acontece como aconteceu com Balaão, que ele não conseguiu profetizar contra o povo de Deus. Ele ia abrir a boca para dar uma maldição. Deus falava, agora libera a bênção, libera isso, libera aquilo. Balaque falou para ele, você está doido, eu trago você aqui para você profetizar contra o povo, você abençoa? Pode ir embora. Não quer saber de você mais não. Nós temos que entender que há um propósito para Deus nas nossas vidas, um propósito real. Agora, volta para a palavra. Vencida todas as táticas contra a edificação do muro, vem a última tentativa. Qual é a última tentativa, pastor? Ele vai te levar a uma situação para que você comece ou peque contra a palavra de Deus. Foi o que ele tentou fazer com Neemias. Tentou fazer Neemias pecar contra a palavra do Senhor. Satanás tenta de todas as formas te levar a pecar. O templo possui o lugar santíssimo, você sabe disso, né? Que lugar santo e santo dos santos, e o átrio exterior. E no lugar santíssimo, no santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entraria uma vez por ano, né? Esse lugar era totalmente santo, só o sumo sacerdote entraria ali. Mas eis que vem uma palavra profética para Neemias, no capítulo 6, versículo 11, diz: todavia eu lhe respondi, leu 10 para você entender. Um dia fui à casa de Seamias, filho de Delaías, neto de Meteel, e estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Olha o que o profeta sacerdote falou para ele. Olha o que eles falaram para ele. Neemias: todavia eu respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Falou para ele: não, eu não vou não. Não vou para o templo, não vou dessa maneira. Você percebe a sutileza do ataque? Neemias, vão te matar, foge, mas foge para o templo. Parece lógico. Se eu estou fugindo de Sambalate, eu tenho que fugir para onde? Para Deus, para o templo. Parece super lógico e real. Então foge, mas foge para onde? Foge para o templo, foge para a presença de Deus. Mas não foi Deus que mandou ele fazer isso, não veio de Deus isso. Lembra o que eu disse? Afinar os teus ouvidos para ouvir de Deus, atentos a escutar a voz do Senhor. Se Neemias fizesse isso, ele teria vencido Sambalate no campo de batalha, mas teria se destruído. Por quê? Porque ele ia pecar contra a palavra de Deus. Deus é justo, ele não podia voltar atrás, ele tinha errado. Acontece que foi esse estado em todas as batalhas. O que está acontecendo? Ele está determinando a seguir o plano divino. Neemias entendeu o plano divino e falou assim: eu tenho que escutar de Deus, a direção vem dele, trazendo o coração obediente, ouvido aguçado, a ouvir a voz de Deus e não se deixar enganar. E eis que a sua atitude diante disso tudo foi o quê? Versículo 12:
que agora eu estou encerrando, achei que eu ia até meia-noite, poxa, não vou. Versículo 12, percebi que Deus não tinha enviado. Olha o que ele está falando, eu percebi que Deus não tinha enviado ele, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar e me desacreditar diante do povo. Tentaram intimidá-lo. Aí o versículo 14, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Ora, a oração dele, simples: Senhor, lembra do que estão tentando fazer contra mim e contra a tua obra. Estão tentando me intimidar. Toma minha causa nas tuas mãos. A causa não é minha. Os níveis de ataque do inimigo dependem do nível que nós nos encontramos em Deus. Deus não vai te dar a coberta maior do que o frio, ou menor do que o frio. Quando dependemos do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a cada nível Ele vem sobre nós. Satanás mandará falsas profecias, conselhos de homens, doutrinas de homens, de demônios, para te levarem à queda. Então, o que faremos? Faremos o seguinte: cerremos, portanto, a vigilância em todas as áreas. Enquanto a batalha estivermos trabalhando, batalhando, a nossa alma tem que estar guardada, e isso não deve nos amedrontar. O segredo é ouvir em linha com o trono de Deus, não ouvir somente o que queremos, mas ouvir a vontade de Deus, a obra de Deus, com nossas atitudes certas, com palavras corretas, com nossos comportamentos debaixo da direção de Deus. Devemos ficar atentos à palavra de Deus, porque ela vem sobre nós. Deus vai usar a palavra. Ligados em Deus, nós vamos saber como agir em cada situação. Agora, não estou conectado em Deus, como eu vou saber agir? Em todo o livro de Neemias, a importância da oração e a palavra de Deus, ela é ressaltada. No versículo 15 e 16, do capítulo 6, diz: o muro ficou pronto no dia 25 de Eleu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Amado, levantar um muro em 52 dias e colocar os seus portais com pedras de 3.000 quilos cada uma delas, você acha que é brincadeira? Em 52 dias, só no braço, há uma guerra montada. Ela é montada espiritualmente, ela é feita espiritualmente, e o diabo não brinca. É uma guerra acirrada, é um ódio um pelo outro muito grande, porque o diabo tem ódio disso. Se existe amor à primeira vista, existe ódio à primeira vista. Quando o diabo te olhou, ele te odiou. Por quê, pastor? Porque você é tudo o que ele queria ser, a imagem e semelhança de Deus. Tudo. Você acha que quando Satanás viu Adão andando no jardim, junto com Eva, você acha qual que foi o sentimento dele? Deus desceu? Aquele parece Deus, mas não é Deus. Quem é? É a criação mais perfeita de Deus, o homem. Ele pode ter olhado e dito: é mais perfeita do que eu, porque ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. Por mais que ele é limitado em tempo e espaço, mas ele é a semelhança de Deus. Você acha que isso é fácil para quem se gloria no orgulho? Não é. Por isso ele te odeia. Por isso ele quer frustrar você, por isso ele quer roubar, te matar, te destruir. O inimigo vai te respeitar, sabe quando? Quando você vencer todas as suas táticas e ainda permanecer inabalável. Você não é um oponente qualquer, pois com você luta o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o Deus vitorioso, o Senhor dos senhores. Seu inimigo cedo ou mais tarde vai descobrir que o caminho de compromisso que você tem com Deus é o mesmo compromisso que você tem com a obra de Deus. Ele vai saber que o compromisso seu, o seu comprometimento é com o Senhor. Ele virá enfurecido contra você, vai rugir como um leão, mas a Bíblia fala que os queixos dele serão cerrados, porque a mão do Senhor é a seu favor, porque o Senhor pertence à guerra e a Ele pertence a vitória. Pertence à guerra e à vitória. Há um momento que você tem que entender isso.
Então o que eu tenho que fazer? Feche as brechas. Feche as brechas. Enquanto Jesus veio à terra, na semelhança real de um homem, Ele veio e morreu por nós, Ele deu a vida por nós, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele veio como o Cordeiro de Deus. João Batista olhou para Ele quando estava sendo batizado e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, a Bíblia fala lá em Isaías, que Ele foi como ovelha para o matadouro, calado, mudo, sem falar nada, não reclamou, não murmurou, não disse porquê, nada. Ele foi, Ele obedeceu à vontade do Pai, Ele foi até a vontade do Pai. Ele foi muito simples, humilde, homem de dor, mas Ele levou as nossas dores, as nossas transgressões, que estava sobre Ele pelo castigo, o castigo estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Debaixo da cruz, dentro da cruz, com a cruz. Mas teve um momento que Jesus morre na cruz, e aí se cumpre aquela palavra lá de Gênesis, que Jesus ele tem que descer ao cativeiro para esmagar a cabeça da serpente. Isso foi uma promessa de Deus para a serpente, que ao terceiro dia ele vai ressuscitar, mas antes vai descer ao cativeiro. Aline Barros, acho que foi a Aline Barros que fez, Aline Barros não, Ana Paula Valadão, né? Vitória na cruz, depois você escuta a música. E aí o que acontece? Cristo desceu ali. Agora você acha que Jesus desceu como cordeiro? Não, amado, Ele foi lutar. Em guerra você não brinca. Quando Jesus morre, Ele tem que descer até o inferno. Se você prestar atenção no que tudo aconteceu, e Paulo escreve no livro de Efésios, se eu não me engano, que Ele ao descer ali, Ele levou cativo os cativeiros. Ele desceu como Senhor dos exércitos. Ele não desceu como qualquer um. O anjo da guerra estava junto com Ele. Miguel estava lá. Cristo morreu, e quando Ele morreu, o anjo chegou diante do Senhor. Que saudade, general, Senhor dos exércitos, eu estava aqui combatendo sem o Senhor, mas ficou um tempo, 33 anos se passaram, agora vem tomar a tua autoridade, está aqui a tua espada, teu cajado, tua ordem, o seu manto de glória, porque nós temos uma tarefa para fazer. E Cristo desce como general. A Bíblia fala que o inferno estremeceu, porque havia descendo umas pisadas de um rei. Havia uma coisa chamada morte. A morte tentou envolver Jesus, ao ponto de tentar segurar Jesus, mas ela não conseguiu. A Bíblia fala que houve terremotos, que a terra, houve convulsões na terra, a terra teve que expulsar. A morte tentou abraçar a vida de Cristo e falar: olha, você está aqui comigo, você vai ficar comigo, não vai voltar mais. Mas a vida que estava em Deus era tão forte, a vida de Cristo era tão forte, que a morte teve que regurgitá-lo para fora. Você não suporta tanta vida. E Ele volta ao terceiro dia, mas volta contra o Senhor, um corpo glorificado. E Paulo escreve: a morte, onde está a morte? O teu agrilhão não pôde suportar o Senhor dos exércitos. É muito sério, amado. É muito sério tudo isso. Ele morre calado, mas Ele não vai lutar calado. Ele vai lutar como o Senhor dos exércitos. Ele morre calado, mas Ele volta como o Senhor, porque Ele não pode descer no inferno como o Cordeiro de Deus. Ele volta como o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Senhor, e a Ele pertence a guerra, e a Ele pertence a vitória. Ele fala: agora eu vou descer lá, vou resolver. Fica imaginando essa situação. Que dificuldade para o diabo, né? Porque Jesus desce como Senhor, com Ele descem umas hostes celestiais. Se há escuridão no inferno, ficou tudo claro, porque Ele chegou e falou para o diabo: coloca aqui tua cabeça, porque eu vou pisar sobre ela, porque a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Há uma autoridade que foi dada a nós. Aí você fala: pastor, mas e aí? Aí Ele fala lá em Lucas 19: eis que vos dou autoridade para pisar em escorpiões, serpentes, e nada absolutamente vos causará dano. Cristo nos deu autoridade.
está sobre nós, não por nós, mas por Ele. Estamos em guerra, amado. Há uma guerra sendo travada a todo tempo, a todo momento, a todos os instantes. Nunca se esqueça disso. A restauração da sua alma dura a sua vida inteira. Todos os dias você tem que se preocupar com isso. Todos os dias você deve vistoriar seus muros, passar nos seus portais. Esse portal está aberto, eu não posso deixar ele aberto. Tranca esse portal, passa nos seus muros. Ainda há brecha nesse muro, feche essas brechas. Feche, restaure todos os dias. Não abandone o seu posto. Não abandone o seu posto de guarda. A sua luta contra as trevas, ela não acaba. Hoje você pensa que chegou o último estágio. Não chegou, não se engane. Não se engane, o chamado nosso é para sermos santos como Deus é. É uma guerra constante. Gálatas 4:19, parte B diz: até que Cristo seja formado em vocês. Paulo está falando, até que Cristo seja formado em vocês. Não acabou. Não acabou. Porque às vezes achamos que acabou. Em Efésios 4:1 fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. A hora que Cristo tiver totalmente refletido em você, aí você pode falar: chegou a estatura do varão perfeito. E se qualquer coisa, amado, impede o reflexo de Cristo em você, está impedindo a mão de Deus sobre a sua vida. Se qualquer coisa impede o reflexo de Deus na sua vida, qualquer coisa está impedindo a vontade de Deus sobre a sua vida. Então essa noite quero te dizer algo para encerrar. A vitória é nossa, mas a guerra é constante. Não baixe a guarda. Deus nos ama, por isso enviou Jesus, porque sabia que essa guerra seria uma guerra desigual, mas em Cristo Ele nos colocou em posição de igualdade com o diabo, com Ele. Com Ele. Ele nos chamou para sermos iguais a Ele. Ele nos reconhece como filhos. Somos co-herdeiros com o trono de Cristo. Amém? Vou convidar a equipe de louvor para vir à frente. Também os diáconos.